R$ 12 bilhões estão prestes a mudar de mão em uma transação milionária entre gestoras. Então, vem comigo entender todos esses possíveis impactos dessa novela que estava pausada e agora foi retomada. Então, também todo aquele fechamento mensal que você sempre me pede, com todos os dados dos fundos, do IFIX também e dos segmentos. Então, Herbert, roda logo essa vinheta e vamos para o seu Fifi. Seja muito bem-vindo a mais um Fiz e Finanças, esse programa que é feito para você ficar cada vez mais bem informado, com opinião direta, isenta de todos os acontecimentos da semana. E nesse daqui teremos o nosso fechamento mensal. O IFIX, que é o nosso índice de referência dos FIIs, fechou com alta de 0,7, claro, abaixo do imóvel, que teve um mês brilhante aí de valorização de 12,5%. Do lado dos FIIs, essa valorização de quase 1% foi sim puxada pelos fundos de tijolo, que subiram aí mais de 1% na média, só laje corporativa subindo aí 4,11%, então o IFIX teve a puxada de lajes novamente, semana passada caiu bastante, essa teve uma retomada. Fundos híbridos valorizando 1,69%, Shopping Center também puxando 1,5% de alta, FOF 1,2% e os galpões logísticos em último lugar na ponta da valorização, em 0,33%. Quem ficou na queda desse mês foi só os fundos de papel, que desvalorizaram aí menos 0,24%, sofreram um pouquinho os fundos de papel no mês de novembro. Já no nosso ranking de top valorizações e desvalorizações, na ponta da alta temos o VSLH11, fundo que eu já expliquei, que tem volatilidade, valorizando aí quase 21%. O HTMX, fundo de hotel, valorizando também 14%, muito puxado pelas alienações que eles vêm fazendo. O BRCR, que tinha caído bastante, valorizou e ficou em terceiro lugar com quase 12%. Na ponta da baixa, o Betal, de agronegócio, desvalorizando aí quase 10% no mês, seguido por RZAC, desvalorizando 8%, e depois o Iridium caindo mais aí 7%. Já com tudo isso que aconteceu nos fundos imobiliários, de valorização e desvalorização nas médias, a gente ficou igual à semana passada em termos de PVP, por exemplo. O PVP do IFIX ainda está em 0,94, aí com um desconto médio de 6%, sendo que os shopping centers aí estão aí a patrimonial a 1,00, né, cravados, e também o varejo também no 1,00. Aí todos os outros galpões, papel, FOF, variando entre 0,97 e 0,92, e as lajes corporativas ainda mais amassadas em 0,74. Falando de dividend yield, coloca aí dinheiro no seu bolso. O dividend yield do IFIX também manteve em 10,8, estava, se não me engano, 10,7, então pouquíssima alteração. E, claro, porque aumentou porque os fundos de papel caíram. Então você tem essa, na média, ficou um pouquinho mais alto. Então os fundos de papel pagando aí quase 13% na média, se for acompanhar, né, o dividend yield projetado, né, na data atual, projetando 12 meses para frente, quase 13%, né, contando com o último dividendo. Então, laje corporativa segue bastante descontado e também com o menor dividendo do IFIX aí, pagando na média 8%. Os outros segmentos de tijolo variando entre 11 e 9. Claro, o varejo puxando um pouco mais, e aí seguido por FOF, galpão e shopping center. Já sobre o nosso tema principal, a novela CSHG, UBS, Pátria e Vinci Partners parece estar chegando ao fim. Mas para quem está boiando e também não gosta de novela que nem eu, o resumo é o seguinte: no ano passado, o Banco Suíço, o Credit Suisse, começou a ter problemas financeiros e faliu. Lá começou um processo de compra do Credit Suisse pelo UBS. Então o UBS queria comprar ali o Credit Suisse, e isso foi concluído meados desse ano, né, agosto. O UBS retomou essas conversas de venda da gestora de real estate. E para quem não sabe o tamanho do CS da Credit Suisse aqui no Brasil, temos só deles 8 fundos listados na B3 com negociação. Os mais conhecidos, claro, é o HGRU, fundo de renda urbana, ali o HGCR também, fundo de recebíveis, o HGPO e HGRE, fundo de lajes corporativas, e o HGFF também, um fundo um pouco menor, de fundos. Tem outros fundos, tem coisa de residencial também, mas não são tão expressivos. A gente fala de uma BL total de aproximadamente
2 milhões de metros quadrados, um valor patrimonial de quase 12 bilhões de reais. Então ela é gigantesca aqui no Brasil, vem fazendo um excelente trabalho e começou esses rumores de negociação e conclusão dessa negociação durante esse último ano. Agora, pensa aí em 0,8 em média de taxa disso, quanto que vai ganhar esse novo ganhador, né, dessa nova gestora. Claro, vai fazer uma aquisição de quase aí 800 milhões de reais, então, mas também vai ter um faturamento bom em cima desse patrimônio. A transação, estão falando cerca de 160 milhões de dólares, se a gente for converter no câmbio de hoje, dá esses 780 milhões de reais, um valor que, claro, foi um pouquinho inflado, porque houve uma disputa, começou ali com aproximadamente, se vocês não se lembram se vocês acompanham, mas começou com aproximadamente 6 gestoras que estavam interessadas, depois afunilou ali para Pátria e Vinci, e pelo andar da carruagem deve ficar aí com Pátria mesmo. No início da sexta-feira, a gente teve um canal de notícias que soltou um furo, né, de reportagem, falando aí de um pleito de 160 milhões de dólares havia sido fechado e a negociação, né, estava concretizada. Então eles afirmaram ali que a Pátria compra a gestora de FII por 160 milhões e estavam no final novamente entre Vinci e o Pátria, e isso durante a manhã começou a ventilar essa notícia, e aí não deixava claro se realmente iam o time todo. Durante essa notícia eles colocam que o time de gestão estava envolvido, mas não sei se eram todos, já tem vários times de gestão, então ficou aquela dúvida se realmente todo mundo viria. E aí eles colocam, inclusive, como headline, né, o rodapé dessa notícia, que o Pátria e o OBS eles não se pronunciaram sobre o ocorrido. Ou seja, era mais um furo que não teria certeza assim, se seria confirmado agora ou se demoraria mais tempo ainda. Então, e aí depois veio o Valor e o Estadão também no sentido de replicar a notícia, adicionando que poderia ser confirmado já nessa segunda-feira, então mais conhecido como amanhã, mas não falaram do ativo mais importante, são todas as pessoas que viriam nesse conjunto, né, nessa compra, e dizendo que essa fonte oficial que ela não tinha sido validada também. Então, nem a UBS, nem o Credit Suisse quiseram cravar que isso estava certo. Já no final do dia, o pipeline também do Valor Econômico, essa coluna pipeline, falou um pouco mais sobre essa estrutura de negócio e falou que a transação ainda não havia sido assinada, mas estavam pendentes de coisas assim, burocracias, e que o anúncio seria questão de dias. Então, nessa semana, a gente deve ter o panorama aí que realmente vai acontecer. O que eles cravaram que está certo é que o Augusto Martins vem, mais um time de 26 pessoas que estava certo, e essa equipe, eu não sei se 26 pessoas é todo mundo do real estate, se tá o pessoal do crédito também, FOF, então não ficou claro se, eu também não tenho conhecimento, se esses 26 é todo mundo mesmo, ou se vem pelo menos as principais frentes aí em cada um das suas áreas, como o Bruno Margato, entre outros, que não vou nem citar o nome aqui, que eu posso esquecer alguém e ser leviano, porque tem muita gente boa lá fazendo frente nos fundos de gestão ativa, claro. Nessa matéria, cita também uma criação de uma nova estrutura vertical do Pátria, né, para esses grupos continuarem tocando o fundo. Lembrando que, se você não está muito bem recordado, o Pátria também comprou 50% da VBI durante esse ano. E, na minha opinião, apesar do Pátria não ter feito um bom trabalho nos fundos de tijolos, né, desde que eles se sigiram ali com os fundos de tijolo dentro do Pátria, eles fizeram excelentes M&As, comprando gestoras sérias e provadas no mercado. Estão no interesse de agora de concluir essa transação com o Credit Suisse, mas compraram a VBI. São gestoras que já se provaram ali, já passaram por todo o ciclo e manteve a independência ali do Abud na liderança da VBI. Ele vem voando aí com fundo já há bastante tempo, então isso, na minha visão, até agora tem sido bom. Os próximos passos seria a confirmação desse fato relevante, né, da Credit Suisse confirmar. Isso pode ser sair na segunda ou terça-feira, não está muito claro, tem notícia falando segunda e algumas notícias falando próximos dias. E depois disso, o que é natural que aconteça é uma GE que vai convocar os cotistas para aprovar
essa mudança ela tem que ser feita em quórum qualificado. Ou seja, pelo menos 25% dos cotistas têm que aprovar essa votação. Isso é um desafio grande até mesmo de logística, conseguir convencer, é um quórum bem grande, pensando no número de cotistas que tem esses fundos. E também isso era justamente a preocupação que estavam rondando aí os outros, os outros pleitos, né, para adquirir a própria Credi, porque eles poderiam fazer essa compra e aí você não tem uma aprovação, ou o time da gestão não está comprado nessa transição também, pode acontecer. Inclusive o que ocorreu ali com a Red, né, de ter um líder saindo e montando a sua própria gestora e trazendo todos os fundos para dentro sem pagar nada nesse caso. E a notícia fala desses 160 milhões, depende desse engajamento do time para aprovar a atual mudança e trazer esse quórum qualificado. Então esse valor ele tem, pelo que cita a matéria, alguns gatilhos até o final, né, a depender dessas condições desses gatilhos. Ah, Danilo, e agora? Mas o que muda isso na minha vida? O que você quer saber é o que vai mudar no seu dia a dia, se isso você tem que fazer alguma coisa. Lá no início dos rumores, a gente já tinha essa questão de preocupação com relação ao time, claro, mas não tinha nenhum sinal de que isso poderia mudar de uma maneira bem abrupta e a gente poderia ter esse movimento, né, de ver quem seria o time novo e tomar a nossa decisão. Então, lá atrás a gente falou para manter algumas posições, inclusive nós incluímos na carteira um fundo da Credi ainda nesse meio tempo de transação, porque acreditávamos muito nesse desfecho que está acontecendo agora, já acreditávamos que seriam assim ali no passado. O que pode acontecer de mudança, assim, que vai ser bem sensível, não vai mudar nada na sua vida, é a mudança de ticker, que só ferra a vida do analista aqui com as planilhas, porque apesar de não ter mudado os tickers ali dos fundos da VBI, os tickers atuais envolvem aí uma marca, entre aspas, falida, né, do Banco Suíço. Então, minha visão é que o Pátria, primeira coisa que tudo der certo, aprovar vai ser a mudança dos tickers, mas fique tranquilo que isso não vai mudar nada na sua vida. O que a gente precisa confirmar de fato é o ativo, né? O principal ativo desse fundo são as pessoas e tudo dá a entender que virão todo mundo, né? Tem que confirmar, claro, se essas 26 incluem todo mundo. Então, vamos ficar no aguardo. Dito isto, né? Vejo com muito bons olhos se tudo ocorrer da forma que está ocorrendo, mas com uma devida cautela e esperar as notícias finais. Então, você vai acompanhar tudo que vai acontecer aqui no Fiz e Finanças, os próximos passos e a conclusão dessa novela que parece estar chegando no final. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário, vamos bater um papo sobre o que você acha dessa mudança. Comenta, eu quero saber se você também tem fundos da Credit Suisse, comenta aqui quais fundos e até o próximo Fiz e Finanças. Um grande abraço e tchau, tchau.